China lança um sol artificial 5 vezes mais quente que o sol nosso atual. A gente vai ver isso agora. Então, a China está lançando um sol artificial. Bom, vamos ver se é verdade ou não. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Um feliz 2022 a todo mundo. Voltando, 2022, canal, voltando, vamos dar uma olhada então. A China lançou um sol artificial, trazendo imagens aí, tem muita informação. Eu vou trazer para vocês lançamento. Então, ó, a China lança, né, um sol artificial 5 vezes mais quente que o sol real. Você acredita isso? Tem algumas imagens, eu vou trazer um vídeo para vocês, eu quero mostrar, olha só, aqui é o lançamento, né, dizem que é o lançamento do sol artificial na China. Quero a sua opinião. 5 vezes mais quente que o nosso sol, né? Bom, vamos dar uma olhada. Inclusive, alguns comentam que está em órbita da Terra. Será? Vamos dar uma olhada aqui, o lançamento do sol artificial na China, olha só. Circula na internet essa imagem desse lançamento, né? E dizem que é um sol artificial. A gente vai conhecer um pouquinho mais a partir de agora. O que você acha? Tem mais imagens do lançamento, inclusive há muitas questões. Eu vou trazer também para vocês algumas novidades aí que ocorreram na China, tá? Aqui é interessante, 8 de setembro em Shenyang, na China, dizem ser um portal interdimensional que se abriu na China, tá? Eu quero o que você acha disso. Dá uma olhada na comparação com o World Trade Center na China, né? Então aqui a gente vê também uma comparação também com o novo World Trade Center, World Center na China, e dá uma olhada esse portal que se abriu, né, na China em setembro. O que você acha dessas coisas, né? Também é uma novidade do canal, trazendo, né, para a gente voltar ao dia a dia aí, né? Então houve essa abertura, aparentemente teve as pessoas se filmando aqui, e aparentemente uma abertura de alguma coisa, um portal ali na China novo, né? Você vê que as pessoas estão filmando ali, ó, tem várias pessoas olhando. Então, fenômenos, esses aqui estranhos, né? O que ocorreram aí na China. O que você acha disso? No mínimo atípico, né? A gente viu nos últimos anos, vamos ver se esse ano a gente tem um pouquinho mais. Gradualmente vou trazer novamente para o canal. Aqui a gente monitorou bastante, no último ano a gente parou um pouquinho, mas vou voltar esse ano monitorando. Vamos dar uma olhada então, aqui mais um lançamento. A China lançou um sol artificial, tornando a noite em dia. Então você vê que é outra cena de lançamento, tá? Hey yo, peace fam, sou Scott. O que você acha disso, hein? Ryan TV, bang, bang, bang. Hey yo, family. See, a lot of times we're telling you guys about the sun simulator, and you're thinking it's a joke, it's a game. Well, here you go. This is China launching their artificial sun, turning night into day, family. Tá, então aparentemente sim, é o lançamento do sol artificial na China, que foi lançado à noite, e o brilho dele é tão forte que tornou o dia, a noite em dia. Nothing hidden, no covert agenda. It's right in your face. They launched an artificial sun, and don't forget about the artificial moon that they launched. Family, why you not seeing? Olha só, aqui o lançamento com mais detalhes, Listen né? to lame stream views. You know why. New Earth, baby. Let's go. Bang, bang. Hey, yo, então, novidades aí, ó. A gente vê aqui o lançamento do sol artificial. Durou pouco tempo, tá? Mas aparentemente, sim, ó. A China gastou $1 trilhão no sol artificial. É um reator de fusão nuclear, tá? Ele gerou, em termos de calor, 5 vezes mais calor que o nosso próprio Sol. Então, o experimento do reator de fusão, bom,
pode destravar um limite de energia limpa no mundo, né? Mas veja que interessante esse detalhe, né? A gente vê um corpo aparentemente muito perto, porque foi lançado, a gente está vendo o lançamento, tendo o mesmo comportamento do Sol, que está a bilhões de quilômetros, né, da Terra. Pensa um pouquinho, né? Será que o Sol está tão longe assim ou não? Quero a sua opinião sobre isso. Interessante, né? Que um corpo que gerou 5 vezes mais energia, né? A gente vê que foi lançado perto, né? Tá filmando com o celular e ainda tendo o mesmo comportamento do próprio Sol. Que olha que interessante, vamos pôr novamente aqui. Depois do lançamento, aqui a gente tá vendo em terra, né? O lançamento e as pessoas estão filmando com o celular, então é uma distância pequena. Vamos supor aí, tem que ver exatamente mais menos que 10, 20 quilômetros. E quando lança, ó, a noite se torna dia, né? A gente vê claramente, e o objeto está muito próximo da Terra, inclusive. O que você acha disso? Né? Tendo o mesmo comportamento do Sol, que nos dizem estar a bilhões de quilômetros da Terra, né? Interessante isso. O que você acha disso? Tá? Só para vamos ver, ó, distância da Terra para o Sol, né? A distância é 93 milhões de milhas ou 150 milhões de quilômetros. Então, interessante, né? Que aqui não está a 150 milhões de quilômetros, aqui está apenas alguns poucos quilômetros e com um comportamento exatamente muito parecido com o nosso Sol, né? Sendo que o corpo não está tão distante assim, porque foi lançado da Terra, né? Bom, interessante. Então aqui a gente está vendo aqui a construção desse reator, né? Que ele é 5 vezes mais quente na teoria que o Sol, dizem, né? Então a gente vê aqui algumas cenas da construção, como que é esse reator aqui, né? Aqui é notícia New China. Então o aparelho é feito para replicar, né, as reações naturais que ocorrem no Sol. Então a gente vou dar uma olhada um pouquinho da construção desse reator, né? Então veja que interessante aqui um pouco da construção. Então a gente tem desde informações sobre a construção de um reator em terra, físico ali, quanto também a gente vê um lançamento de um possível reator. Então, achei confuso um pouco essas duas informações, né? Aparentemente teve um outro que foi um lançamento ali. O que você acha? Né? Então temos mais informações aqui. Depois a gente vai trazer mais ainda notícias ali. Outra filmagem também era interessante. Só pra gente ver novamente. Então, aparentemente o lançamento foi feito de terra, como se fosse um foguete, entre aspas, né? E tem um comportamento semelhante ao Sol, que estaria a 93 milhões de quilômetros, 150 milhões de quilômetros. Pelo que não tá aqui, né? 3, 2, 1. O que você acha disso, né? Trazendo mais algumas informações, outras pessoas falando, a China lançou o primeiro sol artificial na órbita da Terra, tá? Vamos trazer mais um pouquinho pessoal falando. Então, basicamente é isso. Já temos aparentemente um reator aí de fusão nuclear que consegue 5 vezes mais energia que o Sol, ou 5 vezes mais temperatura que o Sol, aparentemente. Então a gente tem várias pessoas comentando, quero a sua opinião. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? A gente tem primeiro imagens de um reator sendo construído em solo e depois de um lançamento de um objeto, um foguete, aparentemente. Então, olha só. A gente vê que não é em terra, isso se desloca, olha só. Ele acaba se deslocando, né? Subindo ali. Gerando. É no mínimo interessante aqui. Então, vamos trazer mais informações, né, de matérias. A China lançou o primeiro sol artificial. Bom, aqui está comentando que vai trazer muita vitamina D para todo mundo, né? Vamos ver mais aqui, ó. A China lançou o primeiro sol artificial que queima 5 vezes mais, gera 5 vezes mais calor, né, do que o Sol aqui. Então,
Eu achei interessante porque pela distância, né, realmente é muito diferente. Esse objeto não está a 150 milhões de quilômetros, ele está bem próximo, inclusive, né? E não tem nada, realmente foi lançado aqui, a gente vê claramente o ponto ali de lançamento e tem um comportamento muito semelhante ao próprio Sol, né, iluminando aquela região onde está. O que você acha disso? Então vamos aqui mais informações. A China lançou o primeiro registro, né, de fusão de plasma. Então, um novo recorde foi batido pelos chineses com o Sol artificial. O experimento foi feito pelo o Advanced Superconducting Tokamak. Tá? Então, é um supercondutor avançado aqui, de um reator de fusão, tá? De energia aqui, e ele gerou, dizem, 70 milhões de graus Celsius durante 1,056 segundos. Esse que foi a medida, né? O recorde anterior foi feito em esse recorde foi conseguido em 30 de dezembro, né? Inclusive quase na virada do ano ali. E também nós temos registros aqui que a temperatura é 5 vezes maior do que a do Sol real aqui. E é uma temperatura que é do Sol seria 15 milhões de graus Celsius ali no núcleo do Sol. Então aí se conseguiu 70 milhões de graus Celsius. Lembrando que a condição de temperatura ela pode ser feita tanto por condução, quando um objeto encosta no outro, quanto por irradiação ou radiação, né? Então a gente está falando de 70 milhões de graus Celsius. Para isso, teria que se ter uma condução dessa temperatura para que isso seja sentido, né? Mas ao mesmo tempo, se você gerar 70 milhões de graus Celsius aqui na Terra, ou perto da nossa atmosfera, ou qualquer local muito próximo, isso daqui, se você pensar que a cada centímetro isso cai a 10% e vai caindo, realmente ainda chega bastante temperatura em algum local, né? É difícil a dissipação de toda essa temperatura. Porém, como ocorreu durante 1 segundo apenas, então daria tempo, teoricamente, isso não teve nenhum efeito aparentemente colateral, mas tem que dissipar todo esse calor, né? E dar o tempo desse calor chegar. Então a China, o Sol artificial, é um novo recorde de supercondução de plasma numa temperatura 5 vezes mais quente que o Sol, tá? Então temos aqui informação. Agora a pergunta é: 17 milhões de graus Celsius. A gente está falando de temperaturas aí muito fora realmente para a gente de medição, né? A gente está falando de uma temperatura extremamente alta, né? Sabendo que qualquer metal, pegar uma liga de aço, ou qualquer metal, ele vai se fundir aí a 2, 3 mil graus. Vamos dar uma olhada? Vamos colocar o ferro, né? Só para a gente pegar algumas informações. Então, quando a gente pensa vou pegar a temperatura de fusão do ferro. Ferro 1538, tá? Que seria, a gente usa bastante para carros. Alumínio, que a gente usa muito para latinha, 660 graus Celsius. Aqui a gente está falando de 70 milhões de graus. Então, nada que a gente tenha hoje consegue chegar nem perto de uma temperatura assim de 10 mil graus Celsius. Já é 10 mil, hein? A gente tá, tipo, 2, 3 mil, 4 mil já é muito. A gente tá falando de 70 milhões, né? Realmente a escala aqui é uma escala, no mínimo, que chama bastante atenção. Então, ó, a China gastou 1 trilhão nesse Sol artificial, tá? Que é um reator de fusão, que ele seria 5 vezes mais, geraria 5 vezes mais calor que o Sol. Realmente chama bastante atenção. Então, trazendo esse vídeo novo aí para vocês, para a gente começar em 2020. O que você acha disso daqui? Vamos ver novamente. Então começa quando a gente vê o lançamento, né? Aparentemente as pessoas estão a alguns quilômetros do lançamento. Dá para se ver aqui a luminosidade gerada, inclusive ali não tem nada. Você vê que está em terra o lançamento e as pessoas, quando existe o lançamento, olha que interessante. Existe uma contagem regressiva, então a gente não está falando aí de 100 quilômetros, alguma coisa que não seja visível a olho nu. Então você vê o celular, uma câmera filmando, né?
Você vê que as pessoas estão olhando ali. A gente pode estimar aí que tenha menos que 10 quilômetros entre o ponto, né? E quando a gente fala em 70 milhões de graus Celsius, essa distância, com certeza, tudo se incendiaria ali, né? Vamos dar uma olhada, então. Olha só, então, no momento que é gerada essa energia, fica dia, tudo que é... O céu inteiro fica dia, né? Então, ilumina realmente tudo. E parece muito com o Sol, né? Só que não está tão distante assim. As pessoas estão contando, inclusive, né? Esperando a hora do lançamento. Então, a gente tem um comportamento... Será que o Sol está tão longe assim? É interessante para refletir sobre isso, né? O que realmente... Qual é a real distância do Sol para a Terra? Hey, yo, peace, fam. Sou Scott, Ryan TV, bang, bang. Então a gente tem aqui, ó, olha só. Aparentemente essa energia, alguma coisa subindo, né? Você vê que tá se deslocando e subindo. Inclusive, olha, o mais interessante é que fazendo reflexo na água, né? Você vê que o corpo está bem objetivo ali. Você vê que não está em órbita, nada, nem daria para ter órbita, nada ali, porque basicamente foi lançado daquele ponto. Inclusive a gente vê uma fumaça aqui do lançamento, né? E você vê que ele continua subindo e iluminando toda a Terra. Eu quero sua opinião, o que você acha disso? O Sol artificial, a pergunta que eu faria é: será que o Sol está tão distante ou não da Terra para a gente começar 2022? Essa aqui colocaria para você uma notícia interessante, acho que vale a pena para a gente refletir. Aguardem que eu vou começar a voltar para o canal com tudo. Agora eu acho que já começou a liberar algumas informações de novo para poder trazer. E conforme eu vou sentindo, eu vou novamente trazendo aí para vocês durante o ano, voltando o canal com tudo. Então, muito obrigado. Um bom começo de 2022 todo mundo. Sol artificial na China. Esse foi o começo do ano aí pra gente. Você que é novo, chegando, já se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Coloque aí nos comentários os assuntos que você quer que eu traga mais, o assunto que você quer ver, que eu vou gradualmente voltando aí o canal esse ano de 2022. Muito obrigado e um feliz 2022 a todo mundo. Até mais. Tchau.